Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28 desta quarta-feira, hoje dia 21 de fevereiro. Lembrando a você que esse ano bissexto, hein? É ano bissexto, mês de fevereiro, 29 dias, tá bom? Então termina mais rápido, passa rapidinho. Bom, meus queridos, estamos nessa manhã com os pastores Luciano Rangel, Adriano Erlacher, Ricardo Diniz e pastor Paulo Cosmo. Antes da gente dar início aqui ao pós-madrugada de hoje, eu quero pedir aqui alguns pedidos de oração aqui. Eu queria falar para os irmãos, orar pela irmã Aparecida e o irmão Carlos Alberto. Eles são de Caruaru, Pernambuco. O irmão Carlos Alberto faz hemodiálise, né? E hoje a irmã Maria Aparecida, que sempre vai com ele, amanheceu um pouco indisposta, um pouco cansada, e ela pede oração. Também orar pela a irmã Isabel, filha do pastor Antônio Carlos, da irmã Alexia Isabel. Eles são lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Isabel passou por uma cirurgia, ela é jovem, passou por uma cirurgia delicada ontem, graças a Deus deu tudo certo e agora está em recuperação. Orar para que o Senhor possa, que ela possa ter uma recuperação breve, rápida e 100%, tá bom? Orar pela nossa irmã Isabel. Orar também pelo nosso irmão Vicente, esposo da irmã Vera, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele também precisa ter a saúde restaurada. Vamos orar pelo irmão Vicente. Também orar pelo pastor Altair. Ele é aqui de Moby Dick, Praia da Costa 3. O pastor Altair, ele foi internado, né? Ontem, está na UTI. Ele é esposo da irmã Gláucia. Vamos orar pelo pastor Altair de Moby Dick. Tá bom, queridos? Orar também pelo pastor Ricardo Reis. Ele trabalha na Copa Cozinha do Manaim de Brasília. Ele vai passar por uma cirurgia daqui a pouquinho. Orar pelo nosso querido pastor. Vai dar tudo certo. Tá bom? Hoje é aniversário da irmã Delma. Conhece a irmã Delma? Não? Mas você conhece o esposo dela, tem certeza. Pastor Manuel Bento. Pastor Manuel Bento e a irmã Delma. A irmã Delma é a esposa do pastor Manuel Bento. Eles estão em Portugal, visitando os netos, os filhos, né? Mês que vem estarão de volta aqui a boa e velha Vila Velha, né? Aqui na nossa querida Vila Velha e também aqui na região da Grande Vitória, onde eles moram. Mas, irmã Delma, parabéns, viu? Felicidades. Receba um abraço do seu esposo, pastor Manuel Bento, dos filhos, dos netos e nossa aqui da Rádio Manaim. Tá bom, minha irmã? Um abraço, irmã Elza, lá de São Mateus, sempre orando aqui por mim e minha família. Obrigado, irmã Elza. Deus abençoe a senhora, viu? Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Um abraço, irmã Helena Matias, lá de Minas Gerais também. Ela disse que hoje eu amanheci bem, sem dores. Deus me deu uma bênção. Que bom, minha irmã. Fico feliz pela irmã. Tá bom? Irmã Helena Matias, lá de Minas Gerais. Agora sim, vamos iniciando o nosso pós-madrugada de hoje. Lembrando a você que final de semana teremos o Manaim Domingos Martins. A partir do Manaim Domingos Martins, o seminário para todo o Brasil, para todo mundo. Seminário de pastores ungidos, diáconos, obreiros. Será uma bênção no próximo final de semana. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Luciano Rangel, em 1 Samuel capítulo 3, verso 10, diz assim, nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, vai colocar na tela para você. Isso, obrigado, Josias, obrigado, querido. 1 Samuel 3,10 diz: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muito bem, o texto aqui nos fala sobre o chamado de Samuel. O pastor Luciano até citou na mensagem. Samuel, ele é filho de Ana, né? E ele era nazireu, mas nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Ele foi chamado para realizar uma obra especial durante toda a sua vida ali. A sua mãe, né? Fez esse voto ao Senhor, voto de nazireado. E Samuel, então, desde pequeno, desde tenra idade, ele estava ali junto ao sacerdote ali, seus filhos. E nesse momento aqui que nós lemos o texto, e eu gosto disso porque no capítulo 3 aqui, no verso 2, é isso? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Capítulo 3, verso 10 que lemos, né? E no verso 2 é assim: E sucedeu que naquele dia, eu gosto dessa palavra, naquele dia, que dia? Naquele dia, isso é maravilhoso, né? O Senhor chama Samuel. Samuel já estava na casa do Senhor há muitos dias, né?
Mas naquele dia foi um dia especial. Samuel, ele sabia tudo da casa de Eli, como funcionava, os turnos ali dos sacerdotes. O pastor até citou, né, o candelabro. E essa era uma das funções de Samuel, não deixar a luz do templo apagar. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas naquele dia, que poderia ser um dia comum, como qualquer um outro, não. Aquele dia foi especial na vida de Samuel. E o texto fala, naquele dia. Sabe por que foi especial? Porque foi o dia que o Senhor falou com Samuel. Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. E hoje também, pastor Luciano, é um dia especial para nós, para os nossos irmãos que estão ouvindo a Rádio Manaim, porque é o dia que Deus quer falar com muitos irmãos que estão ouvindo a Rádio Manaim nessa manhã, pastor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Cléber, os pastores aqui da bancada e aos nossos queridos irmãos que continuam conosco aqui, que estão no pós-madrugada. Que dia maravilhoso, né? Esse dia que o Senhor não nos esquece chamou, nunca. né? Porque ouvimos a voz do Senhor, uma voz que não é igual ao do homem. Nós não recebemos o chamado de homens, mas recebemos o chamado do Senhor. Foi um dia especial, né? Jamais vamos esquecer. Jamais. Esse dia. Há muitas pessoas que estão conosco nas igrejas, cheios de gratidão, tementes a Deus, as pessoas que precisam conhecer o Senhor. E nós temos um desafio, né? Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que a iniquidade tem se multiplicado, e existe uma coisa que pode impedir a revelação de Deus, que é o pecado, como aconteceu nos tempos de Samuel. As visões eram raras, a palavra de Deus não era frequente, e isso acontecia porque o pecado estava impedindo de Deus se revelar. E hoje não é diferente. O nosso desafio é que nós não deixemos jamais a lâmpada do templo se apagar, né? A revelação. Nós precisamos orar. E essa não era a função do menino Samuel, era a função dos dois filhos de Eli, que era Ofni e Finéias. Mas eles estavam tão dispersos, eles estavam realizando a obra tão relaxadamente, que o menino Samuel, ele não posso deixar a lâmpada do templo se apagar. Exatamente. E ele passou a exercer essa função, tanto é que ele passou a dormir dentro do templo, perto da arca. Exatamente. Os filhos de Eli, a palavra usa essa expressão, dava coices no altar, né? Isso. Faziam coisas execráveis, abomináveis. E a palavra aqui no original, aqui na minha Bíblia no original, diz que eles eram inúteis. Essa, aliás, é uma palavra até mais forte, mas eu vou usar inúteis porque, né, o horário não permite. Mas a palavra aqui no original hebraico, quando cita os filhos de Eli, fala que eles eram inúteis. E Eli foi omisso em não corrigir, isso, né? E por isso Deus foi deixando de falar com Eli, né? E acontece isso hoje também. Antes nós estávamos conversando aqui, até o pastor Ricardo estava comentando, né? Quantos que nós conhecemos que um dia ouviram a voz do Senhor, tiveram experiências com os dons espirituais, mas que envelheceram espiritualmente porque deixaram de honrar o Senhor. Tem uma passagem bíblica que está aqui no final do capítulo 3 de Samuel, que eu sempre falo isso muito com os jovens, principalmente com os jovens. No versículo 19 do capítulo 3 diz assim: E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Só. As palavras de Deus na vida de Samuel não deixou cair por terra. O segredo em continuar ouvindo a voz do Senhor é não deixar as palavras cair por terra. Ele valorizava cada segundo na presença do Senhor. Obedecia, né? Isso. Deus falava, ele obedecia. Hoje acontece muitas vezes de Deus falar uma coisa, um servo, ele diz assim, muito bom, Senhor. Boa essa palavra. Boa essa palavra, mas não obedece. Aí Deus fala novamente, dá outra oportunidade, não obedece. Chega um momento que Deus para de falar. E os irmãos já devem ter observado, só para fechar aqui a minha participação, Cléber, os irmãos devem ter observado que esse tema da madrugada hoje está muito relacionado ao lema do ano. Quem né? tem ouvidos? Então nós podemos dizer que Samuel tinha ouvidos para ouvir a voz do Espírito, né? Você vê que no Velho Testamento Deus falava diretamente ao homem, aos profetas que eram consagrados, chamados. No ministério de Jesus, Jesus falava, né? Era o Deus homem falando diretamente com seus servos. E agora, no período da graça,
é a hora de ouvir a voz do Espírito Santo. Nem todos têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito, não é? A voz do Espírito só pode ser ouvido por aqueles que se submetem, aquele que é humilde, aquele que é puro de coração, aquele que se faz como uma criança, né? A palavra de Deus diz que para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que nascer de novo e nos tornar como uma criança, né? Perfeito. Pastor, deixa eu chamar aqui o pastor Paulo Cosmo, está aqui conosco. Pastor, o chamado de Samuel aconteceu num período crítico da história de Israel. O povo estava rebelde, havia opressão dos inimigos ali afrontando o povo. E o povo se afastava cada vez mais do Senhor, vivia uma idolatria. E os filhos de Eli, Hofni e Finés, eles eram imorais, inúteis, diz a palavra. E não tinham qualquer respeito pelas coisas de Deus. O pastor Luciano até falou, eles davam coice no altar. E eles faziam que as pessoas deixassem de sacrificar ao Senhor, porque eles pegavam ofertas que não eram deles, eram do Senhor. Enfim, eles faziam coisas, meu Deus do céu. Mas tudo isso, ou seja, onde eu quero chegar? As circunstâncias não fez com que o menino, o jovem Samuel, aquilo interferisse na sua fé. Se contaminasse, mostrando que o homem não é produto do meio, como dizem por aí. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele era obediente ao Senhor. Ele não se deixava contaminar-se pelo ambiente dele. Isso é muito importante. Paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor Kleber, pastores e os nossos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo nesta manhã. É muito interessante essa colocação que o irmão Kleber está fazendo. Você vê, o tempo promovia tudo para ser o contrário. Sim. Na vida de Samuel. Porque o exemplo que ele tinha dentro da igreja não era um bom exemplo, né? Então podia corroborar para trazer um malefício a ele. Sim. E ele também se contaminar. Perfeito. Com aquilo ali, porque se imagina, a referência era os sacerdotes estavam corrompidos, e os filhos longe de Deus, os meninos jovens, meu Deus, você vê, pode ocorrer aquela atração, né, do jovem com outro jovem, mas vejam só que agora vamos transferir para nós aqui, ó, nesse tempo que nós estamos vivendo, como o pastor Luciano falou, o tempo da noite. Nesse tempo da noite, onde tudo parece que tem trevas, que o caos vai chegar, mas Deus tem chamado muito dos seus para estarem numa obra maravilhosa, abençoada, onde terão a profecia, porque o importante ali naquele momento histórico e profético na vida de Samuel, é que a profecia estava se acabando. E quando a profecia se acaba, a palavra nos diz que o povo se corrompe, entra em corrupção. Então, antes que acontecesse esse malefício, Deus chama Samuel e faz dele um ministério novo. Tanto é que a palavra fala assim que a obra seria tão extraordinária que alguns efeitos na orelha das pessoas ia acontecer, né? Então, por que a orelha? Porque é o órgão do nosso corpo que é responsável pela audição. E a palavra fala assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus já estava despertando o nosso ouvido ou o ouvido do homem para ouvir a profecia. Porque a profecia é que dá vida ao homem. A profecia é que norteia o homem para a eternidade. E Deus, ele tem o melhor para o seu servo. Deus, quando fez o homem, Deus nos fez para estar próximo dele. Então, através da profecia é que nós cheguemos a Deus. Quando a gente fala profecia nesse aspecto agora aqui, a gente pode até apontar para Jesus. Através da profecia da vinda de Jesus à terra, o Senhor nos chama para a sua obra e nos coloca dentro do seu projeto, que é a obra do Espírito. E nessa obra do Espírito, o Senhor não deixa de falar, nos instrui em todos os momentos da nossa carreira com um objetivo. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou voltar aqui a falar aqui. O tempo era noite, o ministério estava falido,
os filhos de Eli estavam comprometidos com a carne, com o mundo, mas nesse momento da noite, que mostra insegurança, existe uma bênção, vamos dizer assim, a palavra oportunidade de salvação. Por isso que o Evangelho eterno, ele tem anunciado a palavra da salvação nessa noite, vamos dizer, nessa noite profética. É não deixar Então, a lâmpada do tempo aqui, apagar. Aquilo que o Luciano falou assim, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É o lema desse ano para a obra do Senhor. Então, aquele que atenta para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo, Deus vai resgatar esse homem dessa confusão, vamos dizer, desse momento profético, eu vou usar uma palavra insano aqui, insano, onde o homem está, a corrupção, o evangelho hoje vive de emoção, de shows, propaga todas as coisas para que tenham... Entretenimento, né? Tem entretenimento, mas longe está a profecia, longe está a eternidade. É tudo para essa vida, para resolver os problemas. Então, a carne, né, é a emoção da ovelha. Então, isso se torna tudo em show. Mas nesse momento, meu irmão, você que está nos ouvindo, talvez às vezes você é um servo de Deus, mas por uma ocasião qualquer, uma interferência, você não está bem na vida espiritual e você está discernindo que você está vivendo em trevas, correndo risco de perder a salvação, de estar longe da profecia. Esse é o momento, como o Cleber falou assim, naquele dia, aleluias, esse é o dia que o Senhor tem aberto na eternidade, está te chamando, uma oportunidade de salvação. Então, irmão, ouça o chamado do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É a esperança, é uma palavra de esperança, é uma palavra de incentivo para todos nós. Nós estamos perdidos? Não, absolutamente. A igreja do Senhor, a obra de Deus, ela não está à deriva. O capitão está na nossa frente, que é Jesus, e as rédeas, o governo é do Espírito Santo, para acalmar as ondas, que são as dificuldades do mundo, o pecado, as operações do adversário. Mas nesse momento, o Senhor tem levantado uma obra que é o veículo, vamos dizer assim, é a casa onde o Senhor tem colocado muitos para servir a Ele, e nessa casa não tem faltado a direção, a fartura, a bênçãos, há correções, é verdade, há correções, somos humanos, mas para quê? Para que ninguém se desvie do caminho do Senhor, mas todos recebam a eternidade com o Senhor. E pegando esse gancho do pastor Paulo, deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo Diniz. Pastor, o texto começa assim, naquele dia. Então, naquele dia, ele ouviu uma voz que dizia Samuel, Samuel. E nós sabemos que no hebraico, quando há essa repetição, assim como foi com Saulo, Saulo, Abraão, Abraão, né? Foi com Samuel. Indica urgência. Indica urgência. E para ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos ao que está à nossa volta. Precisamos estar atentos. O texto diz que naquele dia as palavras do Senhor eram raras e quase não havia visões, ou seja, dons espirituais. Então o papel de Samuel era muito importante. Samuel seria, como o pastor Paulo Cosma aqui disse nas entrelinhas, Samuel seria o porta-voz de Deus. Deus queria usar a vida de Samuel para falar a outras pessoas, as outras vidas, como é nos dias de hoje. Deus usa a vida do servo e da serva, há um dom, uma visão, uma palavra profética, para que Deus possa falar pela boca do servo, para falar o coração daquela pessoa que entrou na igreja. Por isso que temos que estarmos atentos, consagrados, separados, porque Samuel, ele não dormia no mesmo quarto dos entre aspas, os filhos de Eli. Ele não dormia. A Bíblia diz que ele dormia dentro do templo, perto da arca. E foi ali que Deus falou com ele. Paz, Senhor pastor Ricardo. Amém. Paz do Senhor Kleber, pastor Paulo, Adriano, Luciano, você, nosso amado, querido irmão e ouvinte. E você falou um aspecto interessante, quase não tinha
dons, né? A gente usa muito o aspecto do Velho Testamento, quase não havia profecia, né? Mas no verso 27 do capítulo 2, justamente fala: e veio um homem de Deus a Eli e disse. E ali esse profeta, ele traz para Eli justamente a profecia, isso é aquilo que Deus revelou e mandou dizer ali, ó, tá tudo errado. E a Bíblia não diz quem era esse profeta. Não. Ele não aparece. Tá tudo errado, sua casa, seu filho. Então, quando na verdade esse processo da sequência de Samuel e depois ele pede até: Samuel, não me esconda nada. Porque ele já sabia que a rejeição, o ministério dele passou, entendeu? Algo novo Deus ia e estava fazendo, porque a morte dos filhos foi decretada. Ele, envelhecido, então ele percebeu que ele não conseguiu passar uma coisa interessante, a herança. E quando você fala da questão aqui de chamado, né? Samuel, não só Samuel, nós estamos acostumados, né, a ver a repetição do nome, e a gente às vezes até brinca, né? Não, quando minha mãe chamava 2 vezes meu nome, rapaz, era ou o nome completo, o negócio tava difícil. Tava difícil, entendeu? Mas aqui há um aspecto do chamado de Deus, porque Deus não repete, Deus não chama, Deus não insiste, porque a palavra fala que o Espírito Santo, ele não contenderá, ele não insistirá para sempre com o homem. Há um tempo que a voz do Espírito Santo está ecoando no ouvido. Então, por isso a palavra: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o pastor Luciano até falou, e Samuel tinha o ouvido para ouvir. E você também que está nos ouvindo, é porque aprove Deus que você ouvisse esta palavra. É o chamado de Deus para o homem. O que muitas das vezes acontece é que nós estamos cercados de pessoas que muitas das vezes não têm o discernimento inicial, e até mesmo quando ele falou: olha, Samuel, eu entendi que é Deus que quer falar com você. Mas se Deus quer falar com alguém, qual o conselho que eu dou? Eu vou falar para a pessoa ir dormir? Não, você pode dormir, não precisa não, porque se Deus quer falar com você, ele vai voltar. Fala: não, olha, se Deus está falando com você, essa voz, vai lá, vai buscar, vai estar na posição. Deus tem algo maravilhoso. Mas Deus ainda teve misericórdia aqui, porque ele tinha um projeto para Samuel. Deus tem misericórdia de você até hoje, porque Deus tem um projeto para você. Mas ele está te chamando. Amém. Para realizar o quê? Para realizar uma obra. Porque já foi falado aqui, como é que está a situação do mundo hoje em dia? Os homens estão negando a fé, os homens estão negando o chamado, tiveram grandes experiências com profecia, com a revelação, com as ofertas, com tudo que Deus fez e está fazendo, mas estão negando porque não conseguiram passar a herança de Deus, porque agravaram os seus ouvidos a não ouvir mais a voz do Senhor, mas ouvir a sua própria razão, ou até com medo de constranger no sentido: mas se eu falo a verdade, ou se eu falo que Deus não se agrada, a pessoa vai ficar chateada e vai sair da igreja. Nós não estamos numa obra para agradar ao homem. Nós estamos numa obra em que o Espírito Santo de Deus revela, e então nós estamos numa obra de obediência. Então, se você quer compreender salvação, você vai compreender primeiro obediência, porque o chamado Deus tem, a eleição está definida. Agora, andar no Espírito é para aquele que ouve a voz do Senhor. Então, se hoje o Senhor está te chamando, se não é Samuel, se é João Antônio, se é Maria, se é Patrícia, se é Renata, ou o nome que for, não importa.
o Espírito Santo hoje está te alertando sobre a sua vida e sobre os dias de hoje. Que você possa dobrar os seus joelhos, você possa fechar os seus olhos e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Não volte a dormir, mas esteja atento, porque há uma obra que Deus quer realizar na sua vida. Amém. Pastor Adriano Erlacher, o diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele disse assim: Kleber, no Antigo Testamento, o sacerdócio era hereditário. Passava-se de pai para filho. Mas Deus chamou Samuel pela sua vontade, a vontade de Deus. Hoje, não podemos ser... hoje não podemos ser pela razão. Salvação não é algo hereditário. Eu entendi o que quer dizer. Salvação não é algo hereditário, mas precisamos ter experiência com o Espírito Santo. É isso, é exatamente isso. E um detalhe que eu gostei aqui, pastor, a gente abordar esse tema aqui. Aquele dia foi diferente para Samuel, porque Deus falou com ele, nós falamos isso aqui. Isso. Ou seja, não era só mais um dia, não era só mais um culto, como hoje também, não é só mais uma madrugada, não é só mais um pós-madrugada, mas é um dia especial, porque Deus está falando aqui através dos pastores. É um dia especial porque Deus está falando com você que está nos ouvindo nessa manhã, porque todos os dias na presença do Senhor são especiais. Pastor Erlacher. A paz do Senhor Jesus, Kleber, a paz do Senhor Pastor Cosmo, Ricardo, Luciano, aqueles que estão nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus a todos. É um dia especial, porque é o dia que o Senhor está falando. Então, todas as vezes que o Senhor está falando, sempre vai ser especial na nossa vida, porque sempre quando Deus fala, Ele tem um projeto para realizar. E a respeito dessa participação aí, desse irmão, hoje nós vivemos o sacerdócio da graça. Então, Eli e os seus filhos, eles estavam sob o sacerdócio, aquilo que era a lei, aquilo que era os costumes. Mas o Senhor chama Samuel, e o Senhor chama Samuel para ser aquele que seria o da graça, seria do amor, porque ele rejeita, né? Ele rejeitou aquele sacerdote, ele rejeitou o ministério, como os irmãos aqui falaram, né? Se findou, o ministério envelheceu, e o homem nessa hora, na sua religião, naquilo que é religioso, diante de Deus, ele já recebeu uma bênção, mas agora ele está envelhecido. E quero chamar aqui a atenção do chamado de Samuel. O pastor Ricardo também falou a respeito disso, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, a diferença do servo e aquele que não serve ao Senhor. A palavra fala assim: fala porque o teu servo ouve. Então, servo ouve. Na igreja, servo ouve. Em casa, servo ouve. No trabalho, servo ouve. Você que está nos ouvindo, lembra sempre disso. O servo do Senhor, ele ouve. O servo do Senhor, ele está atento às revelações, ele está atento àquilo que Deus está fazendo, à obra. Ele não está preso na letra, ele não está preso na lei, ele não está preso no passado, ele não está preso, mas fulano era bonzinho, ele me ajudou, nas pessoas. Não, o servo, ele ouve. E ele ouve o quê? A voz do Espírito Santo. Então, com a diferença hoje daquele que envelheceu, é porque Eli e seus filhos pararam de ouvir. O profeta foi lá e falou tudo com ele, ele não mudou nada, os filhos não mudam nada. Às vezes as pessoas entram na nossa igreja, ouvem uma palavra, ouvem uma profecia, o Senhor fala assim claramente: meu servo, hoje assim, tal dia, você fez isso, e o Senhor está fazendo assim, assim. Claro, falou claramente com ele, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, Deus falou, mas ele não ouviu. Então, claramente hoje, a vida do servo do Senhor, e é bom trabalhar com o servo dentro da igreja, porque o servo ouve. Olha, irmãos, precisa acertar isso aqui. O servo, ele ouve, ele já vai acertando logo. O Senhor mostrou hoje que esses 3 primeiros meses é o aperfeiçoamento dos ministérios. O pastor que é servo, ele ouve, ele obedece, ele aperfeiçoa, ele procura melhorar, ele procura ver a situação do rebanho, ele começa a ajustar todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor falou que ia aperfeiçoar. Então ele vai lá e ele ouve. E aquele que está envelhecido? Pronto, aquele envelhecido, ele faz aquilo que é a pior coisa para um servo: parar de ouvir. Porque quem para de ouvir deixa de ser servo.
porque servo fala de um chamado para um serviço. Samuel ali não era escravo. Samuel ali não era o sacerdote. Samuel não era daquela linhagem ali de responsabilidade, né? De colocar o azeite nas lâmpadas. Isso. Eram os filhos. Mas eles não tinham essa responsabilidade, Eles rejeitaram aquilo. Exatamente. E Samuel? Samuel está aqui, ó, eis-me aqui. Agora, se você passa por algumas pessoas e fala alguma coisa, ninguém vai te obedecer. Mas o servo não. O servo, quando ouve a voz do seu Senhor, ele está ali pronto a servir. E assim é o servo cheio do Espírito Santo. Ele está pronto. É agora. É revelação. Então vamos colocar em prática agora. Ele está bem. Ele sempre está alegre na igreja. Ele está louvando e bendizendo o Senhor, porque ele está ali para servir. Ele não precisa receber nada do pastor, nada do diácono, nada de ninguém. Ele vai ao templo para adorar o Senhor. Antes que a lâmpada apague. Ah, mas a lâmpada está apagando na vida de fulano. Não. Eu preciso ver a lâmpada sendo apagada, tá, né? Manutenção na minha vida. Esse é o servo. Então ele vai lá, ele se enche do óleo, da bênção do Senhor, ele não deixa a sua lâmpada apagar, ele está ali servindo ao Senhor. E para finalizar aqui na vida de Samuel, o servo ouve. Se você hoje parou de ouvir, essa palavra foi para o seu coração hoje. Você é servo, você entende que você é servo, então comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é uma característica fundamental do servo. O servo ele ouve. E o que não é servo? O servo, esse não ouve. Olha, pois não, pastor Paulo. Essa linha do pastor Adriano. O lema é: ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, qual é, vamos dizer assim, a palavra-chave aí? É ouvir. Então, o Senhor, neste ano de 2024, está dizendo ao seu povo, ao rebanho, para ter cuidado com o ouvido. Sim. Porque aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor serão guardados, terão uma vida tranquila, abençoada, cheia do Espírito, e não vai faltar revelação. A fé vem pelo ouvir. Mas a palavra de Deus. O contrário também vai acontecer. O adversário também vem. Se você deixa de ouvir a voz do Espírito, qual é o desencadear disso? Você vai ouvir o engano. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, trocando a bênção pelo material, valorizando a carne. Aí não é mais o Espírito que está dizendo para você, mas é a sua razão, é a sua vontade. O ministério está envelhecido na sua vida, você não está enxergando mais nada, quer dizer, a falta de discernimento. Então o Senhor, neste ano de 2024, quer dizer, o mundo está aí, fazendo aquilo que ele veio para fazer mesmo, para tirar as pessoas do reino. Mas a bênção está no ouvir. O Espírito, quando eu estou... Ouvir o quê, né? Vamos dizer, ouvir aqui a revelação, que é a vontade, é o governo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece o profundo e escondido. Lembra da passagem lá de Daniel, né? Quando Daniel fez uma referência ao Senhor diante de Nabucodonosor, ele foi buscar ao Deus que conhece os segredos, o profundo e o escondido, porque com ele mora a luz. A luz é a revelação. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E aí eu posso ver o que está diante de mim. Então, o segredo neste ano de 2024, para mim, para você que está ouvindo, para o rebanho, para a nossa casa, é ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Você ouvindo, você vai ser abençoado, louvado seja o nome do Senhor. E a promessa é fidelidade. Porque um ministério caído, um ministério falido, religioso, vamos dizer, podemos até dizer assim, cristianismo, falava de Deus, mas não obedecia. Agora o Senhor levanta um sacerdote fiel, que é o verso 35. Você observaram o verso 35 do 3? E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Quer dizer,
o governo... Sim, Hã? do 2, capítulo 2. 2 versos 35, né? E eu, para mim, um sacerdote fiel. Uhum. E o que ele vai fazer? Ele vai obrar. O que é obrar? Fazer. Fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade, segundo o coração do Espírito de Deus. Aquilo que estava no coração, na alma de Deus. E o Senhor vai fazer o quê? Vai edificar uma casa firme, uma obra firme. Uma obra onde tem revelação, onde tem um governo, onde esses pilares da fé, eles estão presentes na vida da igreja e ninguém está à deriva ou no perigo. Todos estão firmados, bem fincados na obra de Deus. E andará diante dele para sempre. Olha só, revelação, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, a palavra e luz para o meu caminho. Direção constante. Esse não vai perder a bênção. Ele vai chegar na eternidade com o Senhor. E para a gente ir para o intervalo, que eu tenho que liberar o pastor Ricardo e o pastor Paulo, o irmão Danilo, lá de Marechal Floriano, fez uma colocação maravilhosa e eu vou ler aqui. Ele disse assim: Kleber, nas 3 primeiras vezes, diz que o Senhor chamou a Samuel. Sim. Na 4ª vez, a palavra nos fala que veio o Senhor, associando então que primeiro o Senhor avisa, mas depois ele virá. É isso mesmo. O Senhor está avisando, acerte sua vida, né? Reconsidere, se arrependa, conserte sua vida aí. Ouça o que o Espírito está falando, porque ele virá. E quando ele vir, ele vai trazer juízo. Glória a Deus. E Kleber, essa é a grande queixa de Deus no Velho Testamento a respeito daqueles que não ouvem. Salmo, capítulo 81, verso 11, diz assim, Salmos 81, 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram os seus propósitos, seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, Deus faz essa queixa sempre. Uhum. E se você olhar hoje, é a mesma situação do homem. Se o homem me ouvisse. Se o homem abrisse o seu coração. Se os seus ouvidos estivessem abertos para ouvir, né? A voz do quê? A voz do Espírito. Que diz a quem? As igrejas. Então, o mundo hoje, Deus não tem mais conversa com o mundo. A conversa agora é com a igreja, é com o Senhor, é com os servos. Aquele que ouve. É aquele que ouve, quem não quer ouvir. Glória a Deus. Pastor Paulo Costa, obrigado por ter vindo aqui Amém. nessa manhã. Um bom final de semana, bom seminário. Amém. A paz do Senhor a todos, aos nossos ouvintes. Que Deus nos dê um dia abençoado e que possamos ouvir a voz do Senhor para o nosso sucesso espiritual. Aleluia. A paz do Senhor. Pastor Ricardo Diniz. Paz, Senhor, pastor. Amém, paz do Senhor, e que o Senhor, com essa palavra, possa realmente estar renovando Amém. em algumas pessoas e despertando o momento profético que nós estamos vivendo. A paz do Senhor. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Vanusa da Silva Figueiredo. Ela disse assim: Kleber, hoje é aniversário da nossa instrumentista, a irmã Vera Lúcia Santana Barbosa. Ela congrega na Igreja Cristã Maranata, em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. E ela está aniversariando hoje. Que bom! Parabéns, então, à nossa querida irmã que está aniversariando hoje. A Vera Lúcia Santana Barbosa, recebendo o abraço da Vanusa, de todos nós aqui da Rádio Manem. E também quero mandar um grande abraço para a nossa irmã, deixa eu ver aqui, ela está sempre ouvindo a gente, a irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife, lá em Pernambuco. Obrigado pelo carinho. Ontem ela falou assim: Kleber, andei 6 quilômetros de bicicleta para ouvir o pós-madrugada. Glória. Está exercitando o físico e a mente ao mesmo tempo. Deus abençoe aí. Tá bom, Suzana? Suzana Soares. Suzana Soares. Obrigado pelo carinho, irmã. Vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta dando sequência aqui, orando pelos irmãos dentro aqui do pós-madrugada. Lembrando a você que daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, o nosso quadro Chamados para Servir. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta às 7 horas 17 minutos. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui ao meu querido pastor Joel Emídio Dias e a sua esposa, irmã Angélica Dias, completando hoje 32 anos de união matrimonial na presença do Senhor. Eles são, sabe de onde? São lá de Itabuna, na Bahia.
parabéns, pastor. Deus abençoe pastor Joel e a irmã Angélica, 32 anos de casados. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Manda um abraço também nossa irmã Rita Patrícia, lá em Jupi, Pernambuco. Também a irmã Rosilene Bragato e seu esposo aqui que mora aqui, mora na Serra, né? E serve o Senhor aqui em Jardim da Penha. Também um abraço ao Danilo, aí de Marechal Floriano. Meu querido amigo e irmão em Cristo, deputado Capitão Assunção, está acompanhando a gente. Um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Também a Danúbia, sua assessora. Deus abençoe. Dia 27, hein? Dia 27 estaremos aí. Tá bom, capitão? Um abraço também a nossa irmã. Deixa eu anotar, falar o nome dela aqui direitinho. A irmã Lilian, lá de Criciúma, né? Era daqui de Vila Velha, tá morando em Criciúma agora. Um grande abraço também, irmã Lilian. Muito bem, são 7 horas e 18 minutos. Eu pedi ao pastor Adriano Erlache para estar orando. Mas antes eu queria deixar para você uma palavra para você refletir nessa manhã, né? E nós falamos muito disso, naquele dia foi um dia especial porque Deus falou com Samuel. E naquele dia pode ser hoje para você. Glória a Deus. Onde o Senhor está falando através dos pastores, através dos louvores que nós colocamos aqui. É o dia que o Senhor está falando com você. Por isso é um dia especial. Samuel, ele era nazireu de Deus. O que é nazireu? A palavra nazireu vem da raiz no hebraico de nazir. Nazir quer dizer consagrado, separado para realizar uma obra especial. E Samuel, ele entendeu isso. Você que está nos ouvindo, você que está na igreja, você também nasceu para realizar uma obra especial. Por isso, consagre sua vida. Separado aqui, não é você sumir da frente das pessoas, não. É se separar para Deus. É você consagrar sua vida para o Senhor. Deus quer que você seja um porta-voz dele aqui nessa terra. Nós não somos daqui, somos de outro reino, reino dos céus. Mas aqui nós somos embaixadores desse reino. E nós somos porta-vozes de Deus aqui. E Deus quer falar através da sua vida. Tá bom? Mas para isso, faça como Samuel. Olha, Samuel dormia dentro do templo. Não era como Ofni e Finés. Ele se preocupava em não deixar a luz do templo apagar. Não deixe. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Não deixe que o Espírito Santo apague dentro da sua vida. Tá bom? 7 horas e 20 minutos. Pastor Erlache, por favor, vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Após a vinheta, o pastor Erlache vai estar orando e nós estaremos orando juntamente com ele. É momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nós intercedemos nessa hora pelo poder Amém, do Senhor. sangue do Senhor Jesus. Intercedemos, ó Pai, por aquelas vidas que estão passando pela prova, pela necessidade. Quantas necessidades são, Senhor, mas o Senhor é aquele que pode suprir todas elas. Glória a Deus. Pedimos, Senhor, pela Aparecida, pelo Carlos, tratamento. Amém, Senhor. Pela vida da Isabel, que vai fazer uma cirurgia, coloca as tuas boas mãos. Pela vida do Vicente, dá saúde a ele, Aleluia, Senhor. Pela vida do pastor Altair, está internado, Senhor. Coloca os teus anjos para estar junto ali ao teu servo. Amém, Senhor. Senhor, abençoa a vida da Dona Gláucia ali, a sua esposa, dando todo o entendimento, o conforto, para o Senhor passar por essa situação e o teu servo possa voltar para casa cheio de saúde, Aleluia. Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Ricardo Reis, a cirurgia que ele vai fazer hoje. Coloca as tuas Amém, boas Senhor. mãos, entra naquela sala de cirurgia Aleluia. e opera, Senhor, o teu querer. Senhor, pedimos também, Senhor, pela vida da Helena. Senhor, a pessoa, Senhor, a tua serva, a vida da Suzana, da Conceição lá de Viçosa, Senhor, vai fazer exames. Coloca as tuas boas mãos. A vida da Edna, Senhor, Guns, dá uma bênção de saúde no seu tratamento. Abençoa, Senhor, a tua serva de uma maneira especial. Senhor, os teus servos que estão passando pela prova da cirurgia, da enfermidade, coloca as tuas mãos. Glorificamos ao Senhor também por cada aniversariante, Senhor, por cada um que está em festa, comemorando mais um ano de vida, não para essa vida, mas um ano de vida na tua presença, porque a eternidade já está separada para o servo que ouve, o servo, Senhor, que está na tua presença, realizando a tua vontade. Intercedemos, Senhor, para cada um Sim, meu Deus. que está afastado de ti.
que nessa hora, Senhor, possa, como Samuel, ouvir a tua voz, ouvir o teu chamado e prosseguir, sair do comodismo, sair da situação de embaraço. Desembaraça, Senhor, a vida dos teus servos, abençoa os casamentos, abençoa a saúde, abençoa, Senhor, a vida espiritual de cada um, dá entendimento do momento profético que cada um está vivendo, dá esta bênção e dá um dia de vitória. Aleluia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h23, 7h23 é ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Espero que você tenha sido abençoado de coração. Espero que um dia você fale, olha, naquele dia 21 de fevereiro, onde estava o pastor Erlache, o pastor Luciano, o pastor Paulo, o pastor Ricardo, o Kleber também estava lá. Olha, naquele dia o Senhor falou comigo. Que você me conte essa experiência e que a gente possa contar aqui para os irmãos. Que hoje seja um dia onde você possa ouvir a voz do Senhor, tá bom? Porque Ele está falando contigo. Pastor Luciano, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Leva o nosso abraço ali aos irmãos de Aribiri. Não tá mais lá? Agora tem Viçosa? Meu Deus, não sabia. Ainda bem que Viçosa é pertinho, tá do lado aqui, né? É. Tá lá em Minas Gerais. Só 400 quilômetros. Pertinho. Coisa rápida, né? Obrigado por ter vindo Amém. aqui. Leva o abraço aos nossos irmãos. Quando é que o senhor vai lá? Esse fim de semana eu vou estar no Manaim, né? A gente Domingos foi convocado, Martins, né? Uhum. Aí no outro fim de semana nós vamos estar voltando lá para Viçosa. Mas, né? mas o senhor vai estar com a gente aqui, né? Sim. Amém. Então, amém. Então, glória a Deus. Amém. Leva o nosso abraço aos irmãos lá de Viçosa. Mas também vamos deixar um abraço para os irmãos de Aribiri, que já tô com Claro, saudade deles claro, ali, né? Claro. Eu queria mandar esse abraço para os irmãos. Estivemos ali esse final de semana passado, assumimos a igreja, foram uns cultos festivos. Um abraço para os pastores ali. Tivemos um encontro de senhoras, a igreja cheia, né? Uma bênção muito grande. Estamos felizes, né? Por esse momento novo que o Senhor tem nos proporcionado, né? Amém. E o dia que o senhor for lá, não diga agora, mas daqui a uns tempos, vamos lá. Vou fazer ir lá dar um glória a Deus gordo. Com Lá em certeza. Viçosa, com os irmãos. Vai ter um evento, um grande evento lá, uma grande reunião, uma evangelização. Nós vamos chamar assim. Vamos lá. Ver se vamos chama lá. alguns companheiros. Abraçar os irmãos lá, né? Sim, com certeza. Vai ser um prazer, né? Vai ser. Viçosa é uma cidade universitária. Exatamente. Não é? Igreja, muitos jovens fazem Exatamente. universidade, né? Então, vai ser uma experiência nova para nós, de grande edificação, certamente, né? Então, fica esse abraço para os nossos irmãos. Ontem a gente estava até conversando com eles naquele estudo da escola bíblica, né? Pelo Zoom, né? E olha só, interessante, né, Kleber? A conexão que existe, né? Com o estudo da IBD e essa madrugada. Porque uma das perguntas falava, né? Da voz da rola, que pode ser ouvida em nossa Sim. terra, né? A voz Nós do estamos Espírito. vivendo esse momento, né? Voz do É interessante, eu estava comentando agora há pouco com o pastor Adriano, né? Que quando a gente fala de animais, a gente não usa normalmente, hoje a gente não usa essa expressão voz de um animal. A gente é o som que ele emite. Sim. Mas a palavra de Deus propositalmente Fala que é a voz da... é a voz da rola, Isso. porque já estava apontando profeticamente para a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Amém. Então, é importante nós continuemos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Como o Salmo 62 diz, Salmo 62 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi. Então, nós ouvimos com os nossos ouvidos, mas guardamos também a palavra nos nossos corações. Que Deus Amém. possa abençoar o dia de todos os nossos queridos irmãos. A paz do Senhor. Pastor Erlache, Adriano Erlache também conosco aqui, substituindo hoje o pastor Fernando Almeida, que não pôde estar aqui conosco. Obrigado pela disponibilidade e pela atenção para conosco aqui na rádio, pastor. Amém, glória a Deus. Servo ouve, meu filho, chamou, estamos aqui para servir. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrar hoje o culto das senhoras. Então, fazer um verdade, convite a verdade. todos que estão nos ouvindo. Nós estamos hoje na casa do Senhor, louvando, bendizendo o nome do Senhor, participando do culto das senhoras, que tem sido uma bênção.
é um grupo de oração, servas valentes, e nós hoje somos muito frutos da oração das servas, né? Oração das senhoras, que tem sido uma grande bênção. Então, um abraço a todos aí, e sempre que chamar, estamos à disposição. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, querido. 7 horas e 28 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui. Sim, o Neiris Lomar, de São Sebastião, em Brasília, capital federal, está pedindo oração. Peço oração pela minha sogra, Ana Paula, que está internada. Ela sofreu um AVC no último dia 30 de junho do ano passado. E desde então, né, ela tem sofrido com esse AVC que ela teve. Então, vamos orar pela irmã Ana Paula, tá bom? Vamos dar uma benção a ela. Mandar um abraço para a irmã Adna, que está em Contagem, Minas Gerais, e pede oração pelo pastor José Leite, que está internado no CTI do hospital, na cidade de Oliveira. Vamos orar pelo pastor José Leite também. Um abraço ao Jonas Nunes, nosso irmão Jonas está aqui em São Vicente, Afonso Cláudio, participando conosco aqui. O pastor Taninho também, grande abraço. Um abraço ao pastor Alexandre Damasceno, que está em Caraguatatuba, São Paulo. Também a Ana Paula Souza Alves está em Realengo, Rio de Janeiro. A Francinei Silva Padilha, que está aqui em Canaã, em Viana. O Cláudio Gabriel Fontes dos Santos, que está em Itanhangá, Rio de Janeiro. Também ao Danielville Ferreira Vinagre, que está em Padre Gabriel, aqui em Cariacica. São os irmãos, falei alguns, né, que estão participando conosco. 7 horas e 29 minutos. Ponto final no nosso pós-madrugada, agradecendo a você que nos acompanha, também ao nosso irmão Josias Nunes, nosso 02, está aqui acompanhando a gente na técnica, juntamente com o Yuri. Grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo profissionalismo de vocês, nossa equipe maravilhosa, nos dando esse respaldo. A você, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco tem Palavra Viva aqui na Rádio Manaim.